Eu não sei se você já cumprimentou alguém que está do seu lado. Quem sabe você chegou, estava tudo escuro. Você não quis incomodar porque o irmão, a irmã estava lá no terceiro céu, né? Então, se você puder fazer isso agora, falar assim: Deus abençoe. Para alguém à sua esquerda, à sua direita. Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida dele, abençoe a vida dela. O Senhor te abençoe nesse culto. O Senhor abençoe a tua casa nessa noite. O Senhor visite a tua vida poderosamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Acharam? Marcos capítulo 6, verso 7, diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, um cajado, nem pão, nem alforge, aquela bolsa, né? Nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias, não usassem duas túnicas, e recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí, até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem ao sairdes dali, sacudiu o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Amém. Pode sentar. A igreja está em movimento. Ontem tivemos seminário de restauração financeira à luz da palavra. Glória a Deus. De manhã tivemos culto na Vila Carrão, temos culto nas nossas igrejas, nas rochas. As igrejas do Senhor aí espalhadas pelo mundo, se reunindo, orando, crescendo, sendo desafiadas. O que diz o texto aqui? Pregavam que se arrependesse. Você sabe que, eu vou voltar nisso, a palavra arrependimento no original é metanoia, mudança de mente. Na verdade, meta é além, né? Nous é mente, metanoia em português. Metanous, ir além da maneira que você pensa, que eu penso, ir além do limite, até onde eu cheguei. Talvez hoje, para você receber o que você precisa abandonar, abrir mão daquilo que você sabe para você receber o que você precisa receber. Metanoia, arrependimento, é isso que o texto diz. E eu falava da igreja trabalhando, né? Pastor Everson está lá em Cuba, glória a Deus. Ele já contou que tomou banho de canequinha lá. Há um povo batalhando lá, irmãos. Eu já disse que eu tive a oportunidade de estar lá visitando a igreja também. Nós temos igrejas lá. Irmãos em Cristo que estão vivendo um drama, uma batalha. E a grande batalha é por causa do comunismo. É o socialismo que chegou no poder nesse país. Mas nós cremos que no que depende da igreja do Senhor, o reino de Deus será estabelecido nesse país. Porque lá tem presos, gente presa por causa do evangelho. Gente presa. Agora, ano passado, houve uma manifestação contra a fome e contra a tirania, a ditadura. Socialista comunista ama um ditador. E tem gente, esse mês agora, foram condenados a 20 anos de cadeia. Quem viu isso? Alguém viu? Não? Talvez a imprensa queira esconder, a imprensa, a velha imprensa. Várias pessoas foram condenadas entre 6 e 20 anos de cadeia, alguns até mais, eu acho, por conta de ter se manifestado ano passado contra a fome, contra todos os desmandos daquele governo comunista. O pastor está lá, orando, visitando, fortalecendo os irmãos cubanos. E nós estamos aqui. E o que nós estamos fazendo da vida? Ontem eu ouvi alguém fazer uma pergunta: o que realmente importa, irmão? O que realmente importa nessa vida? O que é que faz a diferença mesmo? E esse texto aqui, ele nos responde algumas coisas. Eu contava de manhã lá na Vila Carrão. Quando eu me converti há 41 anos atrás, eu lembro de uma mulher que chegou na igreja, era uma igreja pequena, uma igreja modesta, mas uma igreja maravilhosa. E é claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E
é que quando gente nova chegava, a gente via assim muito fácil, né? Oh! E ela tinha o cabelo vermelho, ela pintava o cabelo de ruivo. Aí mais ainda, né? A gente viu que chegou gente nova, né? E aquela mulher, irmãos, ela tinha demônio. Ela tinha demônios. E a minha mãe até de manhã estava lá no carrão. Está aqui hoje, está ali. E ela lembra disso. Aquela mulher de salto alto. E eu era novo na fé, eu fiquei assim, ó. De salto alto, os bancos lá eram de madeira. E ela corria, endemoniada, em cima, não era nem do assento, não, era do encosto. Era melhor que qualquer menina da equipe olímpica, lá naquela trave assim, já viu, né? Eu acho que a equipe olímpica, visse aquela mulher, já ia catá-la para fazer lá, na trave, lá os malabarismo, não, né? Não, é mais que isso. A ginástica artística, ela corria. E mulher de salto alto é uma coisa impressionante, né? Meu Deus, mulher anda de salto alto assim, se botar no pé de um homem, 1 minuto, quebra os dois, né? Os dois tornozelos, ela correndo. Eu falei, meu Deus, isso é sobrenatural. Mesmo para uma mulher, isso é sobrenatural. E eu falava da última imagem que eu tenho dela. Ela liberta dos demônios, ela trouxe o filho dela. E foi um dia que o pastor, acho que era aniversário do pastor, uma coisa assim. Eu lembro assim, ela com as mãos nos ombros do garoto, o garoto talvez 6, 7 anos. E o garoto dando um presente para o pastor. Ela liberta, ela trazendo a família para ouvir a mesma palavra de libertação. Mas o detalhe, sabe qual era? Né? As pessoas que Deus estava usando ali, era gente como eu. Era gente que tinha família, tinha boleto para pagar, tinha emprego, tinha luta, tinha problema, todo mundo luta com alguma coisa. E gente que na segunda-feira ia para o emprego, ia estudar, ia trabalhar. Gente ali sendo usada de uma forma poderosa, sobrenatural, para libertar, para abençoar alguém, que não era o dinheiro, não era uma resposta humana, que eu estava acostumado, porque naquela época, meu pai, meus tios, minha família tinha uma empresa, a gente vivia bem. Vivíamos bem, só que meu pai estava morrendo no hospital e dinheiro nenhum. Medicina alguma na época resolvia o problema dele. E a minha tia conhecia Jesus e todo mundo fugia dela, já contei essa história. Foi lá com meu tio, oraram. No dia seguinte, meu pai saiu do hospital. Eu estava na alta. Dinheiro nenhum. Posição social. Túnicas. Dinheiro. Alforge. Não resolveu, não. Não resolveu. E a partir dali, eu amei o Evangelho. Eu amei esse negócio. Eu falei, Deus... Eu já vivi, eu tinha 15 para 16 anos, eu já tinha vivido o suficiente para perceber algumas coisas. E eu quero falar sobre isso hoje. Você viu aqui Jesus chamando. Ele chama os discípulos para si primeiro. O primeiro chamado, ele chama para si, você e eu. E ele trata como? Eu vou ficar só nisso hoje. Ele fala o quê? Para vocês saírem. E eles saem, a gente leu, e saíram, e pregaram arrependimento, e libertaram pessoas de demônios, libertaram pessoas de enfermidades. E a libertação que primeiro acontece no discípulo, na discípula, e ficando só nisso hoje, é a ideia, e não só uma ideia, isso acaba virando uma realidade na vida de pessoas que constroem sua vida, a sua identidade em torno do dinheiro. Em torno do alforge, né? Onde eu consigo guardar bastante coisa. Em torno, quem sabe, das túnicas, né? Os sinais de sucesso, a roupa que eu uso, a foto que eu tiro, coloco no Instagram. E de novo, problema nenhum tirar foto no Instagram. Problema é só ficar nisso. Problema nenhum ter 2 túnicas, problema nenhum ter dinheiro. Problema nenhum ter alforge, cofre, conta, Bitcoin. Problema nenhum. O problema é quando, ao invés de você ter essas coisas têm você. E Jesus está tratando aqui
de curar primeiro as pessoas. As pessoas que ele chamou para que essas pessoas curem a sua geração. Gente curada. E falando de alforje, dinheiro, e ele fala, não vão com isso. Ok? Ele fala, não levem. Qual o sentido disso? Um dos sentidos é esse que eu vou lhe dizer. É que as pessoas, quando constroem a sua identidade em torno delas, ela é o emprego que ela tem, ela é a roupa que ela veste, ela é o relacionamento que ela está vivendo. E quando algo dá errado nessas coisas, desaba tudo. E é por isso que tem gente que conhece o Evangelho. Alguém disse assim, porque o texto fala que eles saem e dá a entender que foi a instrução de Jesus. Eles saem, a primeira coisa que sai da boca deles é o quê? Se arrependam. Porque foi a primeira coisa registrada, por exemplo, que Jesus disse, quando Jesus saiu também para pregar. Marcos capítulo 1, verso 15. E diz que Jesus saiu, Marcos 1,15, pregando, arrependei-vos e creiam. Crede no Evangelho. Então, claramente, os discípulos saem na mesma pegada, pregando um arrependimento, uma mudança de mentalidade, deles entenderem, e eles entenderam que quando a gente constrói uma identidade em torno dessas coisas, e muita gente dentro da igreja ainda não entendeu isso. A pessoa se arrependeu, por exemplo, para ser perdoada, mas ela não se arrependeu o suficiente ainda para ver o reino de Deus na vida dela. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Romanos 14, 17. O reino de Deus não consiste em coisas materiais, elas têm a sua função, elas têm o seu lugar, mas o reino de Deus não consiste nisso. Mas sim, o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E são coisas que dinheiro, posição social, túnicas bonitas não compram. E se o evangelho desse cristão, dessa cristã, diz que a resposta para as pessoas em pânico, em desespero, ansiosas, que construíram identidade, a vida delas em torno dessas coisas transitórias, como diz a Bíblia. Se a resposta do evangelho de alguém é que a solução da pessoa está onde a cultura, onde a mídia, onde os artistas dizem estar a resposta, esse evangelho dessa pessoa não tem nada para oferecer. Se o evangelho de alguém consiste em que a resposta está em alforje, em dinheiro, está entendendo? Em 2, 3 túnicas, esse evangelho não tem nada para oferecer. Por quê? Porque é isso que as pessoas sem Deus pensam. Eu vou guardar, eu vou construir celeiros, disse Jesus. Eu vou construir celeiro, eu vou comprar muito alforje. Louco! Esta noite pedirão a tua alma o que você tem para oferecer. O Senhor disse também, né, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Gente que vende a alma para o diabo, gente que se vende, gente que por aceitação, olha a identidade da pessoa, do jovem, do garoto, da garota, sendo construída em cima de aceitação, da sua reputação, e a pessoa, ela deixa de ser quem ela é de verdade. Ela veste um personagem para ser aceito, para ser aceita. E aí, as coisas que a pessoa pensa possuir, na verdade, a possui. E quando se fala aqui que eles expulsaram demônios, demônio, gente endemoniada, né? Ninho de demônio, endemoniado, ninho, onde ele se aninha, onde o espírito imundo se aninha, endemoniado. Endemoniado não é só quem põe a mão para trás, não. Demoniado não é só quem rola no chão. Satanás, ele usa coisas. Não foi isso que ele falou para Jesus? Se você me adorar, te darei todas as riquezas do mundo. Tem coisa demoníaca nisso? Sim, lógico. Tem gente que mata por causa de dinheiro. Tem gente que mata por causa de relacionamento.
A idolatria dos sentimentos. Tem gente que idolatra os seus sentimentos. Tem gente que põe o que ela sente, o que ele sente no centro de tudo. Idolatria. E as coisas, a pessoa que é vencida por essas coisas, sabe o que acontece? Elas acabam então adquirindo a natureza, a característica das coisas que as dominam. Você vê a pessoa que gosta de dinheiro, você vê no papo dela. Você vê a pessoa que vive um drama na vida sexual. Você percebe isso. Você vê Caim, por exemplo. Caim foi vencido pelo quê? Gênesis 4:7, pela inveja que ele tinha do irmão dele. Lembra disso? E tanto é que estava na cara dele, porque Deus olha e fala assim: por que está o teu semblante descaído? Né? Na tradução Vila Matilde é tromba, né? Por que você está de tromba, Caim? Se procederes bem, não serás aceito também. Olha, o teu desejo será contra ti. Cumpre a ti dominá-lo, porque o pecado jaz à porta. Jaz vem de jazigo, é morte. O pecado gera morte. O tropeço, a morte está te esperando. Se você sair por essa porta, do jeito que você está, e saiu. Ele saiu, ele foi vencido, estava na cara dele. E o irmão dele, Abel, a gente lê tanto em Gênesis 4:4 como em Hebreus 11:4, a gente tem falado sobre isso. Diz lá em Gênesis que Deus se agradou da oferta de Abel, ou melhor, Deus se agradou de Abel e depois diz que ele se agradou da oferta de Abel. E é por isso que muita gente pergunta, por que é a oferta de Caim, essa história, né, que a gente ouve às vezes. Caim deu a oferta dele, Deus não recebeu, e a de Abel ele recebeu, e o Caim ficou com inveja. Por quê? Porque mais do que a oferta, o jeito que eu faço as coisas, essas coisas são uma extensão de quem eu sou. Aquilo que eu faço, fala muito de quem eu sou. É por isso que tem a frase, as tuas atitudes falam mais alto do que as tuas. Não sabe essa não? Palavras. Então o que eu faço é uma extensão de quem eu sou. Amém? Por isso que o texto diz que Deus olha para Abel e ele se agrada de Abel, porque o coração de Abel é diferente. O de Caim, inveja, homicídio, ciúme. Ciúme. Aí a gente volta aqui no alforje, a gente volta aqui no dinheiro, a gente volta na túnica. Mulher é uma bênção, tá bom? Vou deixar claro mais uma vez, aleluia, glória a Deus, né? Mas eu ouvi dizer, tá? Alguém falou assim, mulher ela tem um problema quando outra mulher passa com a mesma roupa assim, né? O homem não está nem aí, né? Nesse ponto, homem, né? Mulher assim, né? A túnica. Caim foi vencido pela inveja. Caim foi vencido pelos ciúmes. Não mexe aqui não. Essa amizade, o centro sou eu. Vou ficar muito mal se esse meu amigo tiver uma amizade tão legal com outra pessoa. Eu aqui. Ciúme de amizade. Ciúme de posições. Ciúme, até dentro da igreja, né? Ministério. Ciúme aqui, ciúme ali. Inveja. Dizem que inveja, como é que é? É você querer o que o outro tem. Ciúme é querer que o outro não tenha o que você tem. Mais ou menos isso, né? É um problema. E aí, Abel, diz Hebreus 11:4, que mesmo depois de morto, as suas obras falavam por ele. E aí, onde eu quero chegar? Aqui, Jesus ele chama discípulos de novo. E ele diz o quê? Não levem dinheiro. Não precisa 2 túnicas. Não leve mais de um calçado. Não leve o alforje. Abra mão disso. Abre mão daquilo. Porque o valor de um homem, Lucas 11, Jesus diz, não consiste nos bens que ele possui.
Eu vou falar de novo, eu achei que ia ter um glória a Deus assim, que ia estremecer a telha aqui. Glória a Deus! Lucas 11, o valor de um homem, disse Jesus, não consiste nos bens que ele possui. Por isso a tua identidade, você não precisa se sentir fracassado, fracassada. Você, pai, mãe, chefe de família, jovem, porque você não tem, como se o valor tivesse nisso. A tua vida não se resume ao mau momento. Quem diz amém? Amém. Oh, isso é muito bom. A minha vida não se resume ao mau momento. Eu não sou esse momento, essa situação difícil. Eu não construí essa minha identidade em torno dessas coisas. E sabe o que vai acontecendo? Jesus chamou pessoas para curar essas pessoas, esses discípulos, para que depois eles curem. Mas é por isso que tem muito discípulo que ao invés de curar, está reproduzindo feridas que recebeu, está repetindo o filme, está fazendo aquilo que está dentro do coração, porque ninguém é melhor do que aquilo que carrega no coração. Por isso que Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que nós fazemos e falamos é uma extensão de quem nós somos, como está o nosso coração. E a pessoa sai ferindo, a pessoa sai machucando, porque está machucada. Por que está machucada? É que não dá tempo de falar de tudo, né? Mas Jesus diz o quê? Expulsem demônios, curem os enfermos. Satanás, o acusador dos irmãos, coloca um irmão contra outro. Esses espíritos imundos causam contenda, confusão. É a culpa é do diabo. Não, ele, claro, a gente sabe, ele tem o poder que nós damos a ele. O poder que o diabo tem na sua vida, na minha, é aquilo que eu dou para ele. É o que diz Tiago capítulo 1, verso 14. Cada um é tentado onde? Tiago 1, 14. Em sua própria cobiça, concupiscência, pecado. O diabo então usa o material que ele encontra em você. Então ele tem o poder que eu dou para ele. E Tiago também diz em outro lugar do livro, porque tem tanta guerra entre vocês, tanta contenda, não nasce isso das invejas, dos ciúmes? Pedis mal e não recebeis. Jesus tem cura aqui nessa noite em o nome do Senhor. Eu quero isso. Eu quero viver blindado. Oh meu Deus, eu quero cumprir o meu chamado, eu quero viver o propósito de Deus, que Deus tem para mim, para minha família, o meu trabalho, os meus estudos. Isso tudo está englobado num chamado, porque eu sou discípulo onde eu estiver. E eu quero, se não tem dinheiro, se tem rejeição, o texto diz, Jesus falando, se vocês entrarem no lugar e não aceitarem vocês, rejeição. E como tem gente que não consegue lidar com rejeição, e cria uma confusão muitas vezes, rejeição. O que Jesus fala? Continue para frente, como Paulo diz em Filipenses 3, eu deixo as coisas que para trás ficam, e eu sigo para aquelas que estão diante de mim. Sacuda o pó, sacode a poeira e dá uma volta por cima, né? A música fala isso, né? É um hino, né? Ou é um versículo? Não sei mais. Não é na novela não, né? Isso aí é em algum lugar. Vai em frente. Rejeição. E aí, a cura, algumas coisas aqui. A rejeição. Eu conversava com uma irmã esses dias sobre isso. A rejeição é curada. O marido que de repente foi embora. A rejeição no nascimento, a rejeição, pai, mãe. A pessoa é curada. Porque Jesus chamou para perto de si. Por que a pessoa é curada perto de Jesus? Porque alguém maior, alguém mais poderoso, alguém mais importante, me amou, morreu por mim, derramou esse amor na minha vida, e esse amor que é perfeito lança fora todo medo. Se rejeita, se não rejeita, sou curado. Alguém maior do que eu, que me dá algo maior para viver também. Eu não vivo rodeando relacionamento só.
dinheiro, túnica, sinais de sucesso. Não, eu estou ligado a algo maior. Vai além de tudo isso, que me capacita, me ajuda quando tem rejeição. O amor de Deus, eu entendo isso, eu falo, Deus, e é real, porque é derramado pelo Espírito, diz a palavra. E isso toma conta da minha vida. E aquela idolatria, eu colocava meu sentimento, o sentimento de alguém, a minha reputação. Que preocupação com o ibope, com a opinião dos outros. Isso tudo, esses ídolos são quebrados. Eu sou livre. O meu valor então não está na aprovação de alguém. Aleluia! Quem quer isso para a sua vida? Eu quero isso para a minha vida. Ou eu vou ser rejeitado, você vai ser rejeitado se já não foi. Será? O que acontece? O chamado cai, enterra o ministério por causa disso? Não, sou livre. Sou livre. Por isso que, eu falei outro dia aqui, a gente se preocupa muito com aquilo que a gente tem. Por exemplo, onde eu estarei daqui a um tempo? Falei, nossa, ontem aqui a gente teve aqui planejamento, né? Orçamentário, planejamento de futuro. Onde eu vou estar? Mas Deus, mais preocupado com o que você tem, onde você vai estar, sabe com que Ele se preocupa? Em quem você está se tornando. Porque a resposta está aqui dentro. A bênção, irmãos, não se trata de algo, não é uma coisa. A bênção de Deus eu carrego. Se tu uma bênção, disse Deus para Abraão, você é a bênção. É por isso que se cumpre a palavra que diz que onde eu colocar o pé, onde a planta do meu pé pisar. Quem recebe essa palavra para a sua vida? É promessa. Onde a planta do teu pé pisar, vou-lo tenho dado. Onde eu coloco a mão, abençoado será. Então a bênção está em mim. É por isso que discípulos simples, é por isso que aquele povo da igreja onde me converti, tinham algo que ninguém mais tinha. Mas era deles? Não, vinha do céu. Era dinheiro? Não, e não tem problema nenhum ter dinheiro, estou falando de novo. O problema é quando o dinheiro tem você, o entretenimento tem você, o lazer tem você, não o contrário. Vive sem o propósito. Tem espírito imundo nisso? Tem. Jesus está falando que nós fomos chamados para expulsar demônios. Eu já disse que endemoniado não é só alguém que põe a mão torta para trás. Aliás, alguém falou isso, é verdade. O Freud, ele, como o ateísmo, como o darwinismo e outros movimentos, Freud, né, ele eliminou o sobrenatural. Não existe. Tudo, a maioria dos problemas das neuras é sexual, vem do sexo. Ele elimina o sobrenatural. Eu quero dizer para você, você vai no psiquiatra, você vai no psicólogo que não crê no evangelho, procure outro. Porque neura, tem muita coisa sendo tratada, não só por profissionais que não creem, eliminou. Só que Jesus, Freud diz que não tem, mas Jesus diz que tem. E aí tem coisa sendo tratada, e tem cristão, tem pessoas às vezes que nem são cristãs, que acham que a resposta sempre é natural. Não, não é. Tanto é que o discípulo de Freud, o Jung, eu ouvi falar no Jung. O Jung, ele foi para o outro extremo, ele acreditava no misticismo. Ele falava que ele tinha um guia espiritual chamado Filemon. E o Filemon era um sujeito com asas e ele mancava. Eu acho que era um capeta esse negócio aí. O anjo está muito ruim para ser um anjo, né? Não, e umas maluquices. E ele e Freud, eles se debatiam demais. Eles romperam até por causa disso. Tem espírito imundo? Tem. Tem luta espiritual? Tem. Todo mundo está lutando com alguma coisa. E nós precisamos fundar um movimento aqui. Movimento dos demônios sem teto. MDST. Já que tem, agora tem várias siglas voltando aí. Vamos botar uma. E só a igreja pode fazer isso.
Movimento dos demônios sem teto. Pode sair daqui da minha casa em nome de Jesus. Pode largar a minha família, pode largar a minha saúde, pode largar o meu amigo, pode, essa opressão, essa porcariada aqui, nesse ambiente de escritório. Jesus chamou um povo para operar no sobrenatural. Jesus chamou um povo, quem se sente chamado aqui, glória a Deus, para trazer o céu à terra, para estabelecer o reino de Deus. Mas primeiro, eu estou entendendo então, que essas coisas todas, que as pessoas colocam o olho nisso, a resposta está nisso. Elas têm a sua utilidade, não, mas não está nisso. E o diabo usa isso para oprimir, para roubar. E aí, essa coisa aqui então está em mim. O reino de Deus está em vós, é chegado. E aí, onde eu estiver, é aquela história, que a gente fica esperando a pessoa certa, para a hora certa. Não, sabe como que Deus pensa? Deus procura a pessoa certa para a hora errada, para a hora difícil, para o lugar que tem demônio, tem gente enferma, gente corajosa, gente cheia do Espírito, gente que se achega a Jesus e abre o coração, metanoia, se arrepende e fala: Deus, pode falar, eu estou rendido aqui, como nós cantamos, rendido estou. Eu vou trabalhar esse negócio aqui, eu não quero ser um Caim, não, eu quero me libertar dessas coisas, eu não quero idolatrar isso, idolatrar aquilo, e Deus Todo-Poderoso, me dá graça. Eu estava lendo uma história de o monaquismo, a história do estabelecimento dos monges, né? O monasticismo, o monaquismo. E isso começou já no primeiro século da era cristã, muita perseguição, e tinha muita, a sociedade romana, ela era assim, estava meio avacalhado o negócio mesmo, né? Parecido com hoje. E muita gente se afastou para buscar a Deus. E começou com um sujeito chamado Antão, ou Antônio, o Paulo eremita, e teve um sujeito chamado Pacômio. O Pacômio, incrédulo, era egípcio, século 3, isso 270 depois de Cristo, e ele era muito zoeira, ele adorava Baal, ele gostava de uma baulada, né? Eu já falei outro dia aqui, e aí os pais dele falaram: não, esse moleque, 20 anos de idade, falaram, né? O Deus dele lá, o meu Deus deles, né? Botaram ele no exército, falaram: você vai aprender, e ele entra, amarra no exército, a unidade dele lá, exército romano, ela é feita prisioneira numa cidade chamada Tebas, e lá em Tebas, passando fome dentro da cadeia, aparece um pessoal de noite escondido, levando comida para os prisioneiros, e ele vê aquilo, e ele come, esfomeado, e em uma noite seguinte, isso foram noites, e teve uma noite que ele conseguiu falar com um deles, ele falou: quem são vocês? Quem mandou vocês aqui? A resposta daqueles homens: o Deus do céu nos mandou aqui. Cristãos. Ele tinha ouvido falar dos cristãos, mas só ouvido, como muita gente. Eu também, com 15 anos de idade, eu tinha ouvido falar só. Te conhecia de ouvir falar. Mas aquilo, lógico, tocou a vida dele. Ele falou: quem é esse povo? Ele orou a esse Deus do céu e pediu para ser solto, e foi solto. Imediatamente ele sai para procurar os cristãos, ele se batiza, o ano 314, ele se batiza, a prisão é começo do século IV já, ele se batiza, e ele fala: eu quero muito isso, e ele vai para o deserto, e ele dá origem ao que se chama de cenobitas, os monges que viviam em comunidade, os mosteiros, né? As abadias que vêm de Aba, pai, tinha o sujeito que era o abade, o aba, que, né, comandava os monges, de onde vem abadia, abade, e de vez em quando esse pessoal ia para a cidade, e muitas curas, muitos milagres aconteciam, porque era gente, está entendendo a associação? E eu creio que você está entendendo. Eu não estou demonizando bens, dinheiro, não, tudo isso é muito útil, mas o simbolismo disso, um monge, ele se despojava disso, porque quando eu me despojo, eu mostro que eu não estou sendo dominado por nada disso,
Eu que estou no domínio. É por isso que um crente, uma mulher, um homem de Deus, cristãos, eles são generosos. Eles não têm medo de doar o melhor, do seu dinheiro, do seu tempo, do seu talento. Há uma generosidade, não há apego, tem generosidade. E isso demonstra domínio, poder, autoridade. Porque na cabeça de alguns, dinheiro é que dá poder e autoridade. Túnicas bonitas dão status, status é poder. Não, não é esse tipo de domínio de poder que habita na vida de um cristão. Se não tiver, se tiver, glória a Deus, ele vai usar para a glória de Deus. Eu estou aqui economizando aqui por causa do tempo. Mas se não tiver, a identidade dele, de novo, não está construída em torno disso. Ele continua, ela continua. Aliás, o chamado é mais poderoso ainda, porque qualquer um assobia, qualquer um canta com dinheiro no bolso, qualquer um está bem, se sente bem, quando as coisas estão bem em torno dele, mas quando a coisa vai mal, tem gente prestando atenção em você, tem gente prestando atenção. Quem é o Mauro na luta? Quem sou eu no meio do drama? Quem sou eu na rejeição? E a pessoa vê que tem algo que ela não conhece, porque eu já passei por isso, né? Está faltando dinheiro, rejeição, traição, deslealdade, problema, e eu causei alguns deles também, mas alguém olha para mim e eu estou lá, aí a pessoa fala assim: que sujeito tem? Ele não tem dinheiro. Eu estou sabendo que a firma dele, né? Eu estou sabendo também que o pessoal fez assim, ó, né? O que ele tem? Aleluia. E a pessoa é liberta dos seus demônios, a pessoa é liberta da sua mente escravizada por essas coisas. Acontece um arrependimento, uma metanoia. Aleluia. Olha aí que coisa maravilhosa. Meu Deus, quer dizer que eu sou gente então, mesmo não tendo dinheiro? Opa, quer dizer que eu tenho valor se eu não tiver uma túnica, né? Top, eu não sei a palavra que estão usando hoje. Eu sou gente? Lógico. Há um poder que vem do céu. Você pode não ser o Nabucodonosor, ou você pode ser um Daniel. Você não tem a posição, mas você tem a influência. Pequenininho, pequenininha, o céu habita na vida daquele homem, daquela mulher, e o diabo reconhece quem vive assim. O diabo sabe. O diabo sabe, porque essa pessoa não está na força dela. E o inferno treme, porque o diabo tentou arrancar o dinheiro, o diabo tentou destruir a família, o diabo tentou destruir o coração, a alegria, destruir a identidade da pessoa. Tira isso, tira aquilo. Se tu és filho de Deus, manda fazer assim. Olha aí a autoridade mal usada. Se tu és filho de Deus, se joga. Não, o diabo tentou te destruir, tentou fazer você achar que você não tem valor, porque não tem alforje, não tem túnica, não tem dinheiro. Perdeu. Perdeu. Você pode ser um Daniel no Egito. O faraó tinha posição. Perdão, não é Daniel não, né? É o José. Você pode ser um José no Egito, né? Você chega assim: tudo bem? Oi? Bom, quem tem sonho aí de vir que eu interpreto. Quem precisa de direção pode falar comigo, eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Tem demônio aí, não dormiu direito, pode me procurar. Você chega lá no seu emprego, você chega na faculdade, fala: opa, tudo bom? Cheguei, aleluia. Alguém está precisando de alguma coisa aí? Falar comigo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo lugar se torna em outro lugar. Porque a tendência é eu achar, é isso, eu tenho um problema aqui, eu saio, eu me afasto. Não, a bênção não está na geografia. Eu já entendi que a bênção está em mim. E quando eu
permaneço no chamado, sem alforje, sem dinheiro, rejeição. Eu permaneço, eu continuo, sacudo o pó, vou em frente. Eu continuo falando aquilo que recebi no início. Arrependimento, nós precisamos mudar. Mude a mente. O mesmo lugar, o mesmo lar, a mesma igreja, o mesmo ministério, o mesmo ambiente de trabalho, o mesmo lugar, se transforma em outro lugar por causa de gente poderosa no Senhor. Como um outro monge, esse já no século 7, 8, 7, Bonifácio, ele acabou virando até o padroeiro lá da Alemanha. Ele era um inglês que foi pregar o evangelho para os germânicos. E os germânicos tinham o carvalho, uma árvore sagrada de Thor. Ó, Thor é do diabo, tá bom? Aquele loirão lá. O pessoal fica lá. O Thor tinha sacrifício humano para o Thor, sabia? E tinha uma árvore sagrada, e o Bonifácio chegou no meio dos loirões lá, os caras com os machadão assim, espadona, as clavas, lança. Ele falou: ok. Gente, com o Bonifácio, ele pegou o machado, ele catou o machado da mão de alguém assim, os caras reunidos em volta da árvore, ele começa a cortar o carvalho. O pessoal fala: os raios de Odin, de Thor, da família inteira vão cair. Vai vir um martelo voando na cabeça dele. Não aconteceu nada. Igual Elias do Monte Carmelo. Aquele povo viu a falsidade, a idolatria deles, se converteram ao Senhor. Gente que pega um lugar cheio de demônio, cheio de doença, gente doente da alma também, gente que se deixou vencer por tudo isso que a gente já falou, e aquele lugar, o mesmo lugar, ele vira outro lugar. Quem quer isso para a sua vida? Você crê que o Senhor quer que você destrave a sua geração? Quem crê nisso? Quem se sente chamado? Se você não se sente, se sinta chamado, chamada pelo Senhor. E o texto diz o quê? Eles saíram. Então, verso 12, saindo eles. A gente se achega, nós somos curados com tudo isso. E saindo, pregaram o arrependimento, verso 13, expeliram muitos demônios, curaram numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. É esse o chamado para a sua vida. O Senhor, que é o teu pastor, vai curar você. O Senhor, que é o teu pastor, vai curar você de todo medo de faltar alguma coisa, porque nós ontem, foi reforçado em nossos corações ontem no seminário, Ele supre, Filipenses 4,19, todas as vossas necessidades. O Senhor é o meu pastor. Renovar isso no seu coração. Ele está no controle de tudo. Ele é Senhor. Pode o vale, pode a luta aparecer, pode o dinheiro desaparecer, pode uns amigos escassear, pode os problemas surgir. Há um Senhor que está no controle da minha vida. Eu vou até Ele, e depois de ir até Ele que eu saio. Eu não vou, eu sou enviado. E nessa noite o Senhor quer te enviar. Fique em pé em nome de Jesus. Quero orar com você. Eles saíram, queria chamar a música aqui. Eles saíram, libertaram, curaram pessoas. Gente que foi curada, gente que estava sendo tratada pelo Senhor. Eram perfeitos? Não, mas estavam lutando, estavam caminhando com Jesus. Não tiraram a mão do arado, não olharam para trás, não olharam para a esquerda ou para a direita. E se alguém hoje fez isso, a restauração hoje diante do Senhor, a cura nesse lugar, porque o Jesus que chamou aqueles discípulos está nesse lugar nessa noite, e Ele está renovando o chamado em sua vida. Você talvez por algum motivo, esse processo todo foi interrompido, foi atrapalhado. Em nome de Jesus,
em nome do Senhor. Creia, você pode sim continuar andando. Alguém vai te rejeitar. Eu estou blindado porque o amor de Deus enche a minha vida, e o amor de Deus cobre multidão de pecados. O mesmo amor com o Senhor me amou, eu amo. Eu vou continuar amando quem me rejeitou. Eu vou continuar perdoando, eu vou continuar caminhando. Eu não abro mão do chamado na minha vida. Sem dinheiro? Sim. O Senhor vai me mostrar que eu posso vencer, eu vou caminhar. Não, a minha vida não se resume a um mau momento. O meu valor não está nisso. Satanás, você perdeu essa noite. Diabo, você não vai mais conseguir travar a minha vida nessa história de autoestima, essa história de identidade, de quem eu sou, o valor que eu tenho. O que realmente importa? Sou livre nessa noite. E eu quero, enquanto nós cantamos aqui, eu quero chamar, em cima do texto, nós sempre fazemos isso, e vamos continuar fazendo, orar. Alguém enfermo, eu quero te convidar, não importa o tamanho da dor, o grau do problema, enfermidade no corpo, na alma, sai do seu lugar, vem aqui à frente. E eu quero chamar você também que ouviu a palavra e você deseja orar a respeito de Senhor, eu quero destravar, para destravar os outros. Eu quero ser livre. Eu quero Deus Todo-Poderoso renovar um chamado, o meu chamado na minha vida hoje. Deus Todo-Poderoso, eu quero ser curado, curada nessa noite. É rejeição, é uma palavra, um rótulo que alguém jogou em cima de mim. Oh Deus, na Tua presença a cura, na Tua presença a bálsamo, na Tua presença a libertação. Eis-me aqui, Senhor. Venha, sai do lugar, nós vamos orar. Sai agora, em nome do Senhor Jesus. Venha com fé. Venha com fé, que travas serão removidas nessa noite. Venha com fé, você que precisa se reconciliar, vem para frente. Você que precisa entregar sua vida para Jesus, você nunca fez isso, venha, nós queremos orar com você, em nome de Jesus. Tenha força para sair do lugar, tenha força nessa noite, para você tirar sua identidade, para você quebrar esse vínculo. Você construiu a sua vida em torno de algo que você já percebeu, não é por aí, mas você está preso a isso, presa. Venha, em nome de Jesus.